No ano, tranquilo? Bom, eu tô aqui pra gente ter uma conversa sobre a Rússia dessa vez, né? A gente falou de União Soviética, chegou a falar um pouquinho de como os oleodutos e gasodutos da Rússia são importantes, mas a gente vai ver como a Rússia passa de uma Rússia com problemas econômicos, que é essa Rússia do Boris Yeltsin, para uma Rússia onde o sentimento nacionalista e a valorização do russo e também a economia é salva no governo do Putin, né? Do Vladimir Putin. O cara é um ex-KGB, hein? O maluco é brabo, o maluco monta urso, meu amigo. Bota na internet aí Putin que tu vai ver ele montado em cima de um urso. É um KGB equivale à CIA dos Estados Unidos, tá? Só que na Rússia, vamos dizer assim. Entre aspas. Então, assim, galera. Década de 90. Vocês sabem, eu expliquei na última aula, que a União Soviética perdeu muita economia por injetar muito dinheiro em material bélico, não diversificando a sua indústria. Isso quer dizer o quê? Que eles investiam e vendiam só armamento, mas eles não investiram, por exemplo, em bens de consumo ou na indústria alimentícia, era pouco, né? Então, assim, com a queda da União Soviética, a Rússia teve que entrar numa economia de mercado, numa economia muito mais capitalista, né? Isso gerou um problema para eles, né? Gerou um problema e outra, eles não tinham condições de importar tanto e com isso a moeda deles foi se desvalorizando. Então o rublo russo em relação ao dólar ficou muito desvalorizado, né? Chegando ali no final da década de 90, a Rússia vem sofrer muito na década de 90. Em 98, a Rússia vem pedir estado de moratória, galera. Ela não ia conseguir pagar suas contas, para você ver como é que estava a situação. Isso gerou um problema tão grande que afetou todo mundo. A bolsa de valores caiu graças a esse problema que se teve na Rússia. Qual foi o resultado? A Rússia teve que pedir dinheiro emprestado ao FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, recebendo 11 bilhões. Graças a isso, com o Putin, com a passagem de Boris Yeltsin para Putin, ele começou a investir, ou melhor, a Rússia começou a investir no, na extração de recursos naturais, né? Então, petróleo, por exemplo, formação de oleodutos, gasodutos, extração de ferro, eles começaram a diversificar um pouco mais a sua indústria, então começou a fazer metalúrgica, siderúrgica, extração de ferro, bens de consumo, indústrias eletrônicas, automobilísticas, né? Têxteis, que é de roupas. E só que, claro, vai ter uma divisão bem interessante para isso, que tipo assim, vamos falar um pouquinho por cima de como era essa divisão. Na região ali perto do Monte Ural, que você tinha, do Rio Ural, na verdade, Rio Ural, Rio Volga, o que é que vai ter? Naquela região ali eram feitas, próximo aos Montes Urais também, a extração desses recursos, como o, o óleo e o petróleo, os gasodutos, o gás natural e o óleo do petróleo, né? Então ali também eles construíram o que, galera? Construíram mais siderúrgicas, metalúrgicas e áreas para extração do ferro, né? Já próximo à região da Sibéria, estava olhando aqui porque eu tinha esquecido qual era a região em si, da Sibéria foi feito mais uma área para extração de carvão mineral, tá? Então é para lembrar como é que funciona, né? Então assim, com o Putin, vale lembrar que o que é que vai acontecer? Você tem um aumento da economia. Então o que é que eles fazem? Lembra disso na hora de resolver os exercícios. Extração de produtos de recursos naturais, formação de gasodutos, oleodutos, locais de extração de ferro, metalúrgicas, siderúrgicas, certo? E também diversificação da indústria para formar indústria têxtil, automobilística, eletrônica e de telecomunicações no geral, tá? Então vai lembrando isso. Essa parte de mercado industrial era mais na região oeste da Europa, da Rússia europeia, né? Que seria ali entre Moscou e São Petersburgo. Era dividido assim, tá bom? Então, lembra disso. Só que assim, por mais que a gente diga que a Rússia se recupera, hoje ela ainda vem sofrer com a economia.
por alguns motivos. Primeiro, a baixa do petróleo, tá? Claro. Como a Rússia, ela teve alguns momentos, como por exemplo a invasão e anexação da Crimeia, alguns países não gostaram. Então, taxas aumentaram para comércio, certo? E taxas de juros, melhor dizendo, para comércio aumentaram. E também a Rússia sofre com sanções de outros países, tá? Então, vale lembrar outras coisas. A Rússia, dentre os países da CEI, né, é a Comunidade de Estados Independentes, né, que lembra que eles formaram isso, os países da antiga União Soviética, sobre o domínio da Rússia. A Rússia é a mais industrializada, só que perto do Ocidente, a indústria dela não é tão diversificada, tá, gente? Ela é uma indústria mais fraca e vem sofrendo defasagem. Lembra que eu falei que a Rússia tem isso, queda do petróleo, as sanções, as taxas de juros para a Rússia às vezes estão sendo altas, porque ela está sofrendo com a repressão dos países, porque ela acaba entrando em locais, porque o Putin é um pouco maluco, né? Entrando em países sem pedir a ONU. E, claro, a crise de 2008 que afetou a todo mundo, né? Tá. Então ela não é tão rica hoje como já foi, tá bom? Mesmo que a gente diga isso. Tá, e atualmente, o que a Rússia tem feito também? Ela também tem investido muito para exportar, tá querendo fortalecer o máximo, como eu já disse, a sua indústria, tá bom? Com relação à agricultura russa, é o seguinte, é muito mais pro lado oeste. Tu tem que lembrar o quê? A Rússia, ela é um local que sofre muito com temperaturas frias em uma parte, né? Especialmente a parte norte. Então, ali na parte oeste da Rússia, você tem o local de agricultura. Só que não é ainda o polo mais importante da Rússia, como eu já disse, certo? A Rússia teve que fortalecer o seu mercado interno porque ela não conseguia importar, ela não conseguia comprar. Lembra que ela era pobre na década de 90, então ela teve que fortalecer a sua indústria. E isso foi um dos motivos da implementação desses vários tipos de comércio que eu falei para você. E é legal porque a própria Europa, no total, ela compra da Rússia. Isso dá até um poder à Rússia. Em vez de comprar lá da região da Arábia, por exemplo, né? E do Oriente Médio. Tá? Isso é importante ressaltar, tá bom? Então, assim, com os Estados Unidos ganhando poder, é que eu uso o livro aqui como base para não esquecer o que eu vou dizer, tá? Para os Estados Unidos, como ele estava ganhando muito poder, o que a Rússia fez? A Rússia começou a se chegar com a galera lá da Ásia, né? Começou a se chegar com China, Índia, começou a também, vindo um pouquinho mais para o lado, né? Para o Irã, né? Então ela começou a fazer essas relações internacionais, né? E ela começou também a pegar o material bélico e vender também. A China, ela vendia para regiões como Egito, China, Índia, Argélia e Vietnã, tá? É importante ressaltar isso. E esse foi o nosso apanhado pequeno para a Rússia, né? Então aí eu vou deixar de questões para vocês a página 76, questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? São pequenas questões, não são difíceis de resolver e eu coloquei basicamente aqui nessa minha pequena explicação tudo que cai nessas questões, né? Eu foquei nas questões para não ficar trazendo tanta coisa para vocês. Diante disso, tchau e boa noite para vocês, que eu tô dando aula agora à noite. Tive um dia cheio, então valeu, galerinha. Saudades.